Então, sabendo que ela está em espelho, é super importante a gente saber a sequência. Depois, LLL. LLL é a mais fácil de todas. Quando os três lados vão ser iguais. Tá. Então, os três lados iguais. Vamos ver o próximo. Ângulo, lado, ângulo. Isso aqui também é importante seguir essa... O ala. Pode até marcar assim mesmo. Então, eu tenho um ângulo. E veja aqui o importante desse daqui, ó. O importante da gente saber essa é que tá tudo no mesmo lado, ó. Ângulo. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Ó, o ângulo vem aqui, daí um lado e o outro ângulo. E isso acontece na outra também, ó. Ângulo, lado e ângulo. Então, a sequência é extremamente importante. Vamos ver o próximo caso. Aqui, ó. Esse daqui é interessante. É o lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, ó. Se o lado estiver aqui, o ângulo oposto tem que estar aqui. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Fazer um outro exemplo. Se o lado que eu estou dizendo é esse, o ângulo oposto tem que ser esse. Se o lado é esse, o ângulo oposto é esse. Se o lado é esse, o ângulo oposto é esse, tá? Então, lembra assim, o oposto é sempre quem está na frente. Beleza? Talvez esse seja o mais chatinho da gente identificar por causa disso. E daí depois é o que ele diz aqui, né? Ó, que é o caso hipotenusa-cateto. A gente não viu isso daqui ainda, que é hipotenusa e cateto, que é a parte de Pitágoras. Mas, o que eu vou dizer para vocês? Hipotenusa e cateto é só quando for triângulo retângulo. Ou seja, o que é o triângulo retângulo? É o triângulo que tem o ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo, eu tenho que ter, ó, ângulo de 90 graus, um cateto. O que é um cateto? Quando eu falo em cateto, é o lado. Falou em cateto no triângulo retângulo, é lado. Mas tem um lado especial. Por que ele fala sobre hipotenusa? Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, olhou o ângulo de 90 graus, bate uma flecha para o outro lado, oposto a ele, vai ser a hipotenusa. Achou o ângulo de 90 graus, bate a flecha para frente, é a hipotenusa. Ou seja, esse lado que sobrou aqui é cateto e esse lado que sobrou aqui é cateto. Então, se a gente tem um triângulo de 90 graus, eu posso ter o lado que é chamado de cateto, e na frente do ângulo de 90 graus, o outro lado é chamado de hipotenusa. Geralmente ele vem representado por hip, tá? Então, o cateto ele é o lado e a hipotenusa ele é o oposto do ângulo de 90 graus. Isso. Também é um lado, né? A hipotenusa também é lado. Mas ela é o lado oposto ao de 90 graus, ao ângulo de 90 graus, tá? O que eu acho que quando tiver prova disso... Não, assim, eu entendi, mas eu É confuso mesmo, Breno. A gente tem que marcar os casos. Por isso que eu pedi para vocês fazerem o resumo, porque no resumo fica bem simples para vocês verem quais são os casos. Os casos são LAL, daí LLL, o ala, daí o ângulo oposto e o cateto hipotenusa. Não é... Não, e eu falo que fui copiar, fui fazer o resumo, né? Daí cheguei na parte do hipotenusa cateto. Aí eu olhei assim o tamanho, quanto estava escrito, e falei, vou dar uma resumida. Aí eu li bem assim, não tem o que resumir, é tudo importante, né? Ali, mas é tipo mais igual.
Se fosse fazer um resumo mesmo, era tipo igual eu tô explicando, né? Mas é que igual vocês nunca tinham visto o conteúdo, então quando vocês vão fazer a primeira leitura, parece que tudo é importante, né? E daí, tipo, quando eu vou explicar já é um pouco diferente, porque já há quanto tempo que eu vejo isso daqui, então eu já consigo explicar de uma maneira, tipo, bem mais simples. Por isso que com vocês, com o resumo, junto com a explicação agora, dá uma desbugada a mais aí. Fica um pouquinho melhor da gente fazer. Então, vamos ver o primeiro exercício. Se a gente for ver, vocês estão com o livro aí agora? Vou pegar Sim. aqui. Peguem lá ele lá, então. Espera aí. Caiu o celular. Que página é mesmo? Ai, ai, ai. Deixa eu achar. Página Provavelmente 232. 232. 232. Isso. E é número 14. Número 14 primeiro. Só abrir lá. Ajuda aqui. Tá. Ó, agora que vocês têm as figurinhas aí. Na primeira, qual o caso de congruência? Ó, identifique se os triângulos são congruentes. Se sim, qual é o caso? Então, primeiro, vamos observar aqui no 14, letra A. Será que esses triângulos são semelhantes? Primeiramente, eu tenho que ver se eu consigo deixar eles numa mesma posição. Se eu inverter alguma coisa aí, eles vão ficar na mesma posição? Vamos. Vão. Então, agora eu tenho que descobrir qual é o caso de congruência que eu tenho. O que eu tenho nesse triângulo aqui, primeiramente? Tem ângulo Quantos? 2. Então, eu tenho dois ângulos e um lado. Então é ângulo lá do ângulo? Então, é isso que eu ia falar. Agora vamos voltar aqui, ó. Ângulo, lado e ângulo. Veja que eles estão numa mesma linha. No nosso exercício, todo mundo está na mesma linha? Não. Não. Então vamos procurar o outro caso, que tenha lado e dois ângulos. O lado, ângulo oposto? Lado, ângulo e ângulo oposto. Por quê, ó? Veja aqui, ó. Eu tenho o lado, tenho um ângulo e um ângulo oposto a quem? Um ângulo oposto ao lado. Ao ângulo? Dá para colocar só aquela abreviação mesmo? Isso, pode pôr só o lado, L, daí ângulo o pequeno. E o ozinho ali. e ângulo oposto. Então, bem tranquilo, né? A letra B. A letra B ficou fácil. Não dá pra deixar na mesma posição. Não, dá sim, dá sim, dá sim. Dá sim. Dá para deixar na Assim. mesma posição. E o que eu tenho nele? Tem só 3 lados em cada. Então, qual que é o caso de congruência lá pelas letrinhas? Lá do lado? L, L, É. L. Muito fácil. Essa é fácil. Não, é só descobrir quantos lados. É só falar. É só ver Tem o lado 3 e o lados. ângulo, Breno. L, L, L. Sim, sim. Isso. Uhum. E a C? O que eu tenho na C? Tá, ela pode ficar igual. Pode ficar igual. Tem dois lados e um ângulo. Então, agora vamos procurar o que tem lá de dois lados e um ângulo. Tem Ó. LAL. Lado, É. ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. É a única que Lado. tem dois lados. Agora vamos ver se funciona isso. Lado, ó. Lado. E daí, opa, tô na D. Tô errado. É na C. Então eu tenho aqui o primeiro lado, daí eu tenho um ângulo e tenho outro lado. Funciona? Uhum. Sim. Então, lado,
ângulo, lado. Ângulo e lado de volta. Lado. E a última? A última pode deixar igual. Tem 3 lados e 3 lados e 2 ângulos. Pois e agora? Então, Hipotenusa primeiramente, eu posso cateto? classificar ela como? LLL pode Hipotenusa ser? cateto? Ou não? É, LLL pode ser? LLL e Tem também 3 lados. Então, LLL foi. Tem mais alguma? Ah, eu entendi, acho que eu lado, entendi, acho que eu entendi. lado, ângulo, lado. Lado, Não, ângulo, lado. Tá? Lado, ângulo, lado dá. Ó, tem Ângulo, lado. lado, ângulo. Qual? Lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo. Não, calma. Ângulo, lado e ângulo. Então, eu tenho 2 ângulos e um lado. Também dá. Então, ângulo. Lado, ângulo, ângulo oposto. E daí, vamos ver se temos essa que o Bruno falou. Lado, ó, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então, Também. o que Então, aconteceu nessa? Então, são várias. É lado, lado, lado. Essa não Lado, tem. ângulo, lado. Ângulo, lado, lado. Ângulo, lado e ângulo. E lado, ângulo, ângulo oposto. Então, aqui deu todos os casos de congruência quase, né? Só não deu da hipotenusa cateto porque não é um triângulo de 90 graus. Porque não é um triângulo retângulo. Para resumir o coisa falando é LLL, LAL, ALA e LAU. Pode pôr só as letrinhas. Eu coloquei O essas lau, letrinhas. ala e o lau. É isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. Você não vai fazer o 15 também? Oi? Não vai fazer o 15 também? Vamos fazer tudo que der. Até fechar a nossa chamada. Daí, se faltar alguma coisa, vocês terminam fora da chamada. Daí. Que tarefa. Senão, se a gente conseguir terminar tudo aqui, eu já vejo qual que é o próximo assunto e a gente faz novamente aquele esqueminha. Faz o resuminho, já me mandam. E daí na outra atividade. Que pelo menos fica bom assim, ó. Vocês já vêm com uma... Fazendo o resuminho, vocês já vêm com uma ideia boa para nós fazer os exercícios. O 15. Então, o 15 diz o seguinte para vocês. Leia a afirmação a seguir. Se 2 lados de um triângulo são congruentes a 2 lados de outro, então os triângulos são congruentes. É verdade ou não? Quebrei. Eu não entendi. Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Veja o que ele disse, ó. Ele está falando assim, Breno, que se você tem 2 triângulos, ó, então eu tenho meu primeiro triângulo e tenho o meu segundo triângulo. Ele está dizendo assim, ó, que este lado pode ser igual a este lado. E este lado pode ser igual a este lado. Só com essas informações eu consigo ter certeza que eles são congruentes? Não. Não, por quê? Porque falta o outro lado ser exato também. Falta o outro lado ser exato? Ou o que mais poderia acontecer? Ter um ângulo. Ter um ângulo congruente. Então, essa é a resposta que vocês vão colocar. Não é possível, né, considerar esses 2 triângulos congruentes, pois falta o terceiro lado ser congruente ou um ângulo ser congruente, pois a medida dos ângulos aqui pode ser diferente. Então, essa é o que vocês... Por isso que precisa ter em mente que sempre vai precisar ou dos 3 lados, ou 2 ângulos em um lado, ou o ângulo oposto ao lado, né?
Sempre 3 elementos eu preciso para isso. Então pois falta um lado ser congruente ou um ângulo ser congruente também. Ou um ângulo congruente. Tá, eu coloquei aqui, ó. Não, falta o outro lado ser exato e um ângulo exato. Ou um ângulo exato, Breno, porque com 2 lados e um ângulo eu já consigo, né? Lado, ângulo, lado. Tá, pronto. Troquei o E por um U. Deixa eu ver essa 16 aqui, se vai dar para fazer, porque ele pede para... Professor, eu tinha entendido. Destrua com régua Não. e compasso um É muita triângulo. coisa. Deixa eu ver É se muita vai ter coisa. como a gente fazer isso. Deixa eu só confirmar. Construa com régua e compasso, que deu o material de vocês, compasso ficou na escola, né? Um triângulo ABC formado pelos lados AB e AC e pelo ângulo ABC. Compare o triângulo que você construiu com os dos colegas. Os triângulos que vocês construíram são congruentes? Pois aqui agora a gente deveria construir. Aliás, que vai ser congruente, né? Mas sem o compasso a gente não vai conseguir. Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Pensa assim, ó. Como se fosse o 16, só para a gente concluir uma resposta aí. Usando aquele segmento AB que ele falou. Daí depois usando o AC que ele falou. Certo? O que vai acontecer? Vai faltar um lado para que eu precise fechar esse meu triângulo, correto? Mas só com as medidas que ele passou, eu consigo ter algum caso de congruência aí? Não? Não? Tenta imaginar o desenho disso daí feito no caderno. Vamos tentar fazer ele sem os compassos e aqui, ó. Só para a gente ver uma coisa. Ó, imagina o AB, que é toda esse segmento grande aqui. Tá carregando ainda a tela. Tá carregando também. Agora foi. Carregou. Ó, imagina todo esse segmento AB grande aqui. Então eu vou fazer aqui o AB. Daí depois ele pediu para fazer o quê? O AC. Então vamos fazer aqui o A, como que aqui fosse o A e aqui fosse o C. Deixa eu só escrever. A, B e o C. E o ângulo, ó, ele falou que o ângulo tem que estar no ABC. Então o ângulo que ele passou para a gente é aqui. Então vejam bem, ó, esse ângulo aqui é aqui. Daí aqui o AB é o grandão e o AC é isso daqui. Ele quer que você compare esse desenho com um desenho igual a ele. O que eu posso confirmar de 2 desenhos iguais? Lado, ângulo, lado? Lado, ângulo, lado, lógico. Lado, ângulo, lado. Exatamente isso daí. Então não tem outra. É isso que ele quer saber. Ó. Vamos ver a resposta do livro aqui. Uhum. Só coloca L na resposta. Então. Isso, ó. Para construir o triângulo ABC, fixe o ponto A, traçando o segmento AB, que foi o que a gente fez aqui. Em seguida, transporte o ângulo do enunciado e traça o segmento BC. Foi o que eu fiz aqui. E por fim, traça o AC que o exercício deu. Então, a posição do desenho ó, é indiferente. Pode ver que eu fiz numa posição o meu desenho e o livro trouxe outra. Pelo caso lado, ângulo, lado, conclui-se que os triângulos feitos pelos colegas são congruentes. Quem mais aqui deveria ser congruente, talvez? Tem mais um caso, talvez, que desse certo.
Porque se o AB é a medida dada pelo livro, o AC também é a medida dada pelo livro, o BC pode ser diferente? Será que tem como o BC ser de uma medida diferente? Então, nesse caso aqui, ó, Não. a gente também, talvez, né, mas não dá para confirmar que poderia ser LLL, mas não dá para confirmar. Mas com o lado, o ângulo lado, a gente consegue. Então, não é tão Tá, então coloca o que na resposta? que eles são congruentes pelo caso L a L. Ok. Tentem ler o 17 e montar o exercício. Pensem um pouco nele para a gente ver o que dá. Qual? O 17. 17. É pra tentar fazer pra ver se consegue? Para ver se consegue. O que significa medir? Medida. Ok. Medida do ângulo. Tentem desenhar o triângulo, tá? Veja o que vocês conseguem. Ó. Tem dois triângulos, o ABC e o PQR. Tá, cada linha do meu caderno tem 1 centímetro. Mas só olhando aqui em cima, ó. Só olhando aqui em cima. Com os dados que ele deu, a gente define algum caso de congruência? Não? Não? O que ele passou ali em cima? Que o AB é igual ao PQ, que os dois têm 7 centímetros. Isso é lado ou ângulo? O lado. Lado. Quando ele põe o chapéuzinho em cima da letra, quer dizer que é ângulo, tá? Uhum. Ok. E daí a medida do ângulo A e o P é 40, e a medida do ângulo do B e do Q é 30. Isso. Então, com essas três coisas, a gente pode definir um triângulo? Ser congruente? Sim? Desenhem o triângulo no caderno de vocês. Faça um triângulo. Faça o triângulo igual ele está dizendo ali, ó. Faça 2 triângulos. Com 40 linhas? Não, Breno, é só uma representação. É 40 graus ali. Ok, então. É 40 graus. Olha, ele falou, vamos pôr aqui, ó. Vou pôr AB, C. Daí o outro é P, Q, R. Faça isso. Ele falou que o AB vale quanto? O AB vale 7. E o PQ também vale 7. Daí depois ele falou o quê? Que a medida do A e do P, o ângulo deles é 40. Ó. Então faz lá o ângulo de 40. Monta o triângulo aí. E daí vê o que vocês conseguem. Fazendo o triângulo, tudo fica mais fácil. Faça o triângulo e coloque as medidas que vocês vão ver que vai dar tudo
Tudo fica mais bonito já na hora. Deixa eu fazer meu triângulo de novo enquanto vocês vão Faz um fazer. triângulo maior, que daí é muito grande. Estou montando o triângulo legal do meu aqui. Sim. Eu acho que eu cheguei numa conclusão. Chegou? Uhum. Então, qual a conclusão que você diz? Eu cheguei à conclusão de que eles são congruentes Certo? pelo caso do ângulo lá do ângulo. Correto. Então, ângulo lá do ângulo. Corretíssimo. Não sei se dá para ver aqui, Paulo. Eu coloquei aqui embaixo. Aham. Isso mesmo. Agora, veja bem a pergunta da letra B. Quanto mede o ângulo que está faltando, será? A soma do triângulo, de todos os ângulos de um triângulo tem que dar quanto? 180. 180. Quanto falta, então? Espera aí. Cento e 110 graus. Então, ó, fechou essa aí também. Vamos ver a C. Se não soubéssemos a medida do ângulo B e do ângulo Q, e daí não ia saber nem aquele outro do 110 ali também, né? Sim. Então, nós teria esse tipo de triângulo aqui, ó. Só com isso é o suficiente para descobrir se esses triângulos são congruentes ou não? Não. Não. Que falta o quê? Falta descobrir faltam os outros dois lados serem congruentes ou os outros dois ângulos serem congruentes. Ou os ângulos, né? Então, vejam lá. Para ficar mais... Para não colocar tanta coisa igual você falou agora. Que aqui a gente tinha o quê, ó? A gente já tinha um lado e um ângulo. Quais são as mais prováveis de acontecer? Você tem ângulo e lado. ALA. ALA, então, ou mais um ângulo, ou se eu tenho lado, LAL. pode até ser. Pode ser LAL, lado, ângulo, lado. Ou LAA com um zerinho ali. Isso mesmo. Ou lado, ângulo e ângulo oposto. Então, a justificativa de vocês tem que ser assim. Falta mais um ângulo, ou falta mais um lado congruente para ficar lado, ângulo, lado. Ou lado, ângulo e ângulo oposto a esse lado. Então, é isso que vocês vão colocar como resposta. Que falta mais. Falta ou um ângulo para fechar o caso AL. Lado, ângulo, lado, ângulo. Que agora eu já tirei. Ou falta o ângulo oposto. É só lembrar, Breno, dos casos que tem e tentar ver o que falta. Qual é o mais provável, né, para acontecer isso? LAL, ALA Eu tô confuso. e LAA0. Confuso do quê, Breno?
Eu tô confuso, eu não entendi. É só você pegar, veja o que ele te deu. Tire as medidas que ele está falando que não tem no teu triângulo e veja o que pode acontecer para que isso seja verdadeiro depois. Você vai usar o mesmo desenho que você já fez, mas vai tirar a medida do ângulo B e do ângulo Q. Ele perguntou se só com o que sobrou é possível ser congruente. Você vai falar que não. Daí, para ser congruente, você vai explicar os casos. Ou falta um lado, ou falta o ângulo, ou falta o ângulo oposto. Se tivesse isso, daí seria congruente. Isso. Falta pouco para poder fazer a terceira matéria de matemática, prova. Devagarzinho, chegamos lá. Professor, Diga, Breno. ângulo tem acento no A? Sim, senhor. Circunflexo. Ângulo tem acento no A? Já pode ir tentando a 18, Souza. Você que já... Pode? Pode tentar a 18. Eu já terminei ele. Que agora... Então já vamos para 18. Por que não apareceu os 10 minutos de chamada hoje? Não sei. Tinha aparecido ali, obrigado por escolher o Zoom. Agora, esta chamada não tem limite de tempo. Bem que apareceu ali para mim. Para mim não apareceu isso aí. Já são 10h42. Né? Era para ter caído agora já essa chamada. Mas se cair, eu volto. Senão a gente termina isso daqui, daí eu já abro lá a atividade para vocês e já vejo o próximo esqueminha que vocês vão fazer de resumo. Vamos lá. Agora 18. todos os dias a gente vai fazer resumo, assim? Se não der tempo de fazer todos os exercícios em aula, sim. Quando vocês conseguirem terminar os exercícios, daí eu deixo já o resuminho da próxima matéria. Eu acho que isso é bem mais fácil, porque a gente já tem uma base para a próxima aula. Isso, você já vem com uma base, na hora de eu explicar, vocês já sabem. Igual o Souza me mandou mensagem. Falou, vou deixar os exercícios para fazer junto na aula, porque eu já peguei a manha, mas ainda fiquei com dúvidas em algumas coisas. Daí, pelo menos, já vem com a dúvida pronta. Entendeu? Mas é sempre assim, você já pega e dá uma olhada. Você já fala, não, isso. Quase como se a gente estivesse fazendo na sala, né? Eu explico no quadro para vocês tudo, daí a gente já vai para o exercício. É como se fosse isso. 18, então. Deixa eu compartilhar aqui de novo, rapidão. A gente encerrar. Explique por quê. Ângulo, ângulo e ângulo não é um caso de congruência de triângulos. Aqui não existe lado. Não existe essa opção. Não, mas... Não é possível ter 3 ângulos no triângulo. Quer dizer, pode até ser, mas... É possível. Aqui, ó. Deixa eu fazer reto isso aqui. Ele quer saber o porquê que não pode ser considerado um caso de congruência. Mas porque pode até existir, só que ele não vai ser igual. Mas os ângulos podem ser iguais, ó. Imagine que eu coloque aqui é 50. Aqui é 40. Não, não vou pôr 40. Aqui é 30. E vou pôr aqui um 100. E o outro é 100. Tá que não tá bem feito esse ângulo de 100 aqui, né? Mas tá valendo. Vocês entenderam? Daí aqui também é 50, 100 e 30. Por que eu não posso afirmar que esses triângulos são iguais? Porque não tem nenhum lado? Porque eu não tenho a medida dos lados, exatamente. E outra coisa aqui, ó. Vamos só terminar. Não escrevam assim ainda, calma aí. Eu vou mostrar um exemplo mais detalhado. Imagina que eu tenho... Opa, errei.
Vamos pegar aqui, ó. Pegar um exemplo mais detalhado. Que eu tenho esse triângulo aqui. E dentro dele, eu tenho um outro triângulo. E devo falar aqui, ó, que esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo é igual a esse. O que aconteceu? Os ângulos são iguais, mas a gente não pode concluir o que a gente conclui, que a medida dos lados pode ser diferente. Tá? Então, eu posso ter ângulos iguais, mas com medidas de lados diferentes. Essa é a justificativa. Oi? Pode ter ângulos iguais e lados diferentes. E medidas de lados diferentes. Então, por isso que você não pode afirmar e a outra ali. Eu tô A outra é se lado, ângulo oposto é uma consequência do caso de congruência ângulo, lado e ângulo. Então, vamos fazer um triângulo do caso ALA. Então, ele está perguntando assim, ó. Será que este daqui, ele vem através deste daqui? É isso que ele está perguntando. Então, ó, ângulo, lado e ângulo. E a outra seria como? A outra que ele quer que a gente chegue, que é o lado. Então, eu tenho lado, ângulo e o ângulo oposto. E o ângulo oposto. Eu consigo criar esta segunda situação aqui na primeira situação? Consegue. A gente consegue descobrir esse terceiro lado, o terceiro ângulo, sabendo a medida dos outros dois? Sim. Sim. Então, fazendo esse desenho aqui, a gente já prova. Porque se eu tenho dois ângulos e vamos chamar aqui de X, Y e Z, que não saiu um Z. E Z. O Z, como que eu descubro o Z? Eu vou pegar 180, vou diminuir o X, vou diminuir o Y e eu encontro o Z. Então, com certeza, o caso do ângulo oposto, ele é sim consequência do caso ângulo, lado, ângulo. Só o desenho aqui já justifica e essa continha aqui também. Porque, querendo ou não, daí vai se transformar nisso? Daí, isso mesmo. Se você tem o ângulo, lado, ângulo, você consegue achar o terceiro ângulo, certo? Tornando o lado ângulo oposto verdadeiro. Então, você pode fazer, ó. Vou colocar assim, é uma consequência do caso ALA, exemplo, o 180 menos o X menos o Y é igual a Z. Daí você pode escrever, consequentemente, teremos lado, ângulo e ângulo oposto, para concluir melhor o que você falou.